Meu povo, boa segunda-feira para vocês, hein? Esse quadro já não tá fazendo mais sentido se chamar Café com Beckler, porque nunca mais sai na hora do almoço. Eu tô gravando basicamente qualquer hora do dia e vocês estão assistindo qualquer hora do dia também, que vocês estão fazendo qualquer outra coisa que não quer tomar café. Mas vai continuar chamando Café com Beckler. Eu vou continuar não tomando café, sempre torcendo para não ter água na xícara e mais uma vez não tem. E eu vou continuar trazendo aqui os principais temas que eu assisti no final de semana. Dessa vez, Manchester City, Manchester United, Raio Vallecano, Real Madrid, com foco em Vinícius Júnior, lesão do Lamine Yamal e ainda alguma coisa de Vitor Roque. São os temas do programa de hoje, então vocês façam um favor de dar um like aqui para ajudar e de comentar também o que vocês acharam desses temas que eu estou trazendo para vocês aqui essa semana, aqui no cafezinho para vocês. Meu povo, Manchester City, Manchester United. É difícil falar mais uma vez, eu imagino o trabalho que o Fred está tendo, eu nem imagino porque eu estou assistindo, o trabalho que o Fred está tendo para falar a cada semana o que está acontecendo com o Manchester City. Porque eu acho que nenhum jornalista, nem um ex-jogador, nem o próprio Pep Guardiola, nem os próprios jogadores do Manchester City conseguem entender o que está acontecendo. O derretimento do Manchester City, para mim, mostra que o futebol é mais do que 50% mental. Assim, tem o físico, o técnico, o tático, e tem muito mais do mental, talvez, do que a gente imagina. Chega um momento que as coisas se igualam, ou ficam muito perto de se igualar tecnicamente, e nem assim perto porque é o Manchester City e o Real Madrid, porque, sabe, é a Inter e o Napoli. Não, é porque contra o Feyenoord, que tecnicamente você tem um bom time do outro lado, você é capaz de entregar 3 gols em 15 minutos. E contra o Manchester United, que talvez seja mais parelho do que Manchester City Feyenoord, você é capaz de entregar 2 gols em 3 minutos. Pelo menos entrega um e compete mal o outro, né? Um gol é entregue, não falo que é um suicídio coletivo, porque é próprio do Matheus Nunes, perdão até pelo termo, mas assim, futebolisticamente é um suicídio o que fez o Matheus Nunes na jogada do primeiro gol do Manchester United. E depois o time perde completamente a cabeça, perde completamente o rumo. O mental no futebol é muito importante. A gente viu com o Botafogo no ano passado no futebol brasileiro, a gente viu esse ano alguma coisa, mas eu acho que era mais futebolístico, o Cruzeiro no Campeonato Brasileiro também, o péssimo segundo turno que fez, a gente está vendo o Manchester City. Enfim, a gente tem vários e vários exemplos de times que derretem e o Manchester City está derretendo. Para mim, é o maior desafio da carreira do Pep Guardiola reerguer esse time, tá? Porque ganhar naquele Barcelona que ele estava, depois que ele conseguiu transformar Messi, Xavi, Iniesta nos jogadores que foram, podia ganhar mais ou menos, mas era normal que se vencesse, era muito normal que ganhasse as coisas que ele ganhou no Bayern de Munique, inclusive talvez tenha ganhado menos do que precisasse ganhar, né? Porque ele ganhou as Bundesligas e os torneios nacionais, mas não ganhou Champions. E no Manchester City eu acho que não é normal o que fez o Guardiola nesses 8, 9 anos que ele está por lá, ganhar 6 Premier Leagues, ganhar a Liga dos Campeões, mas também isso não é normal. Então, fazer com que esse time ainda tenha uma temporada mais ou menos, e mais ou menos aí muito bem na Champions, e ganhar a Copa da Inglaterra, tem que ganhar alguma coisa, já é um dos maiores desafios da carreira do Pep Guardiola, que está vendo esse time cair, e vamos ver como que esse time vai subir. Eu não tenho muitas voltas para dar, que não seja esse time só vai subir com o óbvio, ganhando jogos. Ganhar os jogos vai fazer a confiança voltar. A questão é que o Manchester City não sabe mais como ganhar os jogos. Para isso eu quero mostrar para vocês uma imagem do SofaScore. Sempre lembro para vocês, todas as estatísticas que eu uso aqui estão lá no SofaScore. Então vocês podem ir lá baixar de graça, todos os recursos são gratuitos, os que eu utilizo, que vocês podem utilizar. Então, para vocês terem também a visão de vocês e a análise de vocês dos jogos, vocês podem utilizar. E o que eu quero mostrar que o Manchester City não sabe mais como ganhar os jogos é essa imagem que eu peguei do segundo tempo da partida de ontem. O jogo já estava 1-0 para o Manchester City, o jogo foi muito ruim, foi muito emocionante pelo final, mas cá entre nós, futebolisticamente não foi um bom jogo de futebol, nem perto disso. E o segundo tempo eu percebia que o Manchester City estava lento, não passando muita gente da linha da bola, atacando mais ou menos, tentando manter gente atrás para evitar as transições do Manchester United, que no primeiro tempo algumas delas tinham sido muito perigosas, porque o Manchester City está todo desconjuntado. O time ataca mal, força jogadas que não devem ser forçadas, erra muito na parte final, erra muito no último terço ali na hora de decidir as jogadas. Isso gera que o adversário recupere bola e corra para frente. Então, como está atacando mal e como tem poucos jogadores que recompõem bem, é um time que nesse momento recompõe muito mal, que pressiona mal depois de perder a bola, esse time sofre muito nas transições. Então, o que tem que fazer para transicionar menos para trás? Para ter que correr menos para trás? Perder menos bolas na frente.
E perder menos bolas na frente, muitas vezes acarreta em quê? Forçar menos o erro, forçar menos jogadas. Eu acho que é mais ou menos isso que tentou fazer o Manchester City no segundo tempo. Só 3 finalizações, a primeira delas com Kevin De Bruyne aos 22 minutos do segundo tempo, e a última delas, uma do Phil Foden, aos 33 minutos do segundo tempo. Mesmo depois da virada do Manchester United e nos minutos finais, o Manchester City passa primeiro 20 minutos, 22 minutos, e depois dos 32 até depois dos acréscimos, que dá mais 17 minutos de futebol mais ou menos, sem finalizar. Não é que não finalizou no alvo, que o XG foi baixo, não chutou, simplesmente. E a posse de bola também do segundo tempo, 50-50. Porque se o Manchester City tivesse tido pelo menos 80% de posse de bola e poucas finalizações, tudo bem, esse time tocou a bola tentando dormir o jogo, não dormiu o jogo, e aí num erro do Matheus Nunes, o Manchester United empatou e depois virou. Nem foi isso, nem teve tanto controle assim, nem teve tanta posse de bola para dar, o que o Guardiola já falou uma vez, de 1 milhão de passes, e nem finalizou. Me parece um time com medo, assustado, que não sabia o que fazer e não fazia nada bem. Então, é porque do outro lado o Manchester United também não fez um grande jogo, tá? Parabéns ao Manchester United, que virou, o Rubem Amorim consegue a segunda vitória contra o Guardiola em menos de 2 meses. E para a moral do Manchester United muito bom. O Amad é muito bom jogador, um garoto que está aparecendo muito bem. Não teve muito, o Lisandro Martinez fez um bom jogo, não teve muito mais do que isso. A não ser Garnacho e Rashford fora, que talvez seja um bom choque que o Rubem Amorim esteja dando, mas eu acho que não serve só como choque. Precisa de, se eles ficaram fora por um motivo, que eles só voltem quando esse motivo for resolvido, né? Se for a atitude dos jogadores, como eles estão treinando. O Rubem Amorim disse que presta atenção no que eles vestem, no que eles comem. O que eles vestem eu acho muito menos importante do que o que eles comem, porque realmente muda o desempenho de um jogador o que ele está comendo. O que ele veste não, porque ele vai entrar em campo de uniforme como todos os outros. Mas vamos ver se o Rubem Amorim vai resolver problemas do Manchester United, que me parece ter bastante problemas mesmo como estrutura de clube. Mas enfim, só 3 finalizações do Manchester City, com um espaço muito grande entre elas, nenhuma no alvo e só 50% de posse de bola. Haaland. O Haaland eu sempre tratei aqui, eu fico muito tranquilo para falar sempre sobre ele, porque nas boas e nas más eu trato do mesmo jeito. O Haaland é um jogador com uma profissão muito específica. Ele não é um jogador de futebol que participa do jogo, que faz o seu time jogar, que ajuda na construção das jogadas. Basicamente, o Haaland vai te ajudar em muito pouco que não seja gols ou condicionar a defesa adversária, né? Muitas vezes o adversário não pode jogar com a defesa muito alta porque tem o Haaland do outro lado. E o Haaland, se você jogar um piano para o campo de ataque, ele conduz esse piano até dentro da área e finaliza normalmente muito bem para fazer os gols. Então ele condiciona muito a altura das defesas adversárias, como que vão defender a área e como que vão, se vão pressionar a saída de bola do Manchester City ou não. O Haaland costuma condicionar muito o jogo dos adversários. Para isso ele não precisa tocar na bola nenhuma vez. E para fazer gols ele precisa tocar na bola poucas vezes. Então, às vezes a gente vê passes do Manchester City num jogo, 750, do Haaland, 11. Porque todos os outros tocam na bola e o Haaland é o cara que faz os 2 gols do 2-0. Às vezes a gente vê isso nas boas. E nas más a gente também vê, é um jogador a menos em campo. Porque quando a bola não chega, ele basicamente não faz nada. E tem isso no jogo contra o Manchester United, finalizações no gol 0 para fora 0, uma finalização só bloqueada, nenhum drible, ações com a bola 21. Ele errou 50% dos passes, errou 6 passes, ganhou 1 de 4 duelos no chão, 3 de 5 duelos no alto, perdeu 8 posses de bola. Então, os 6 passes errados, mais as 8 posses de bolas perdidas, 14, mais um chute bloqueado, 15 ações do Haaland que não deram em nada, das 21 que ele tocou na bola. Em 21 vezes que ele tocou na bola, em 15, a posse de bola voltou para o adversário, em 6 ela foi mantida com o Manchester City apenas. Se essa finalização tivesse ido no alvo, pelo menos, uma finalização no alvo, um gol, um escanteio, ele poderia ter conseguido para o Manchester City, nem isso. É culpa do Haaland? Eu acho muito pouco, porque nas boas também é isso, né? A questão é que a bola chega bem e ele finaliza bem. Quando a bola nem chega, que aí é culpa do time, não dele, a gente vê esse jogador muito pouco participativo e que ajuda muito pouco a sua equipe. Então, a gente viu já o Guardiola falando que a culpa é dele, que o time está pior. Declaração do Bernardo Silva que parece um time sub-15. Na semana passada o Gundogan já tinha falado que depois do primeiro erro o time entra em parafuso. É claramente uma questão de confiança, é claramente uma questão mental e que me parece longe de ser
corrigida. A não ser que as vitórias comecem a vir. É que esse time está custando muito a ganhar, sabe? Bom, então só ganhar para o Manchester City o normal é ganhar, não. É que está custando muito para esse time ganhar. E está machucando muito, né? A forma com que a vitória não está vindo está machucando muito o Manchester City. Porque ou ele é claramente pior que o adversário, como foi contra o Tottenham, como foi no segundo tempo contra o Sporting, como foi no segundo tempo contra o Brighton, como foi em algum momento contra a Juventus, ou quando ele não é tão pior assim, quando ele é melhor, por exemplo, contra o Feyenoord, e quando ele tenta controlar contra o Manchester United, alguma coisa acontece, como aconteceu com o Matheus Nunes, entrega um gol, e depois o bom passe do Lisandro e uma perseguição horrível do Gvardiol, e o segundo gol, que eu também acho que tem alguma coisa de falha do Ederson, mas ele fica muito vendido no segundo gol, porque o jogador chega cara a cara com ele tenta tapar o espaço, mas não consegue, não sai nem para decidir e nem consegue proteger o gol depois. Então alguma coisa ali também do Ederson tem, para mim ele é o menos culpado, mas alguma coisa tem. Enfim, veremos se esse time vai levantar a cabeça e quando vai levantar a cabeça o Manchester City, que deve ir com muita fome no mercado de inverno para tentar corrigir isso e salvar a temporada. Futebol espanhol, gente. Real Madrid 3, Rayo Vallecano 3, na verdade Rayo 3, Real Madrid 3. O jogo foi em Vallecas, na casa do Rayo. É muito difícil jogar lá, o Barcelona esse ano custou a vencer, o Atlético de Madrid, se não me engano, já tropeçou lá esse ano. O Real Madrid, desde que o Rayo subiu com o Iraola, já é a segunda vez que tropeça lá também, tem sido um campo difícil para os grandes jogar. O Rayo Vallecano é um time de muita paixão, de muita entrega, é um time de bairro, é um time que vem da periferia, uma mão de obra muito trabalhadora e pessoas assim de uma classe social mais baixa, então assim, é um bairro do povo mesmo, e o Rayo Vallecano encarna muito essa cultura do povo de Vallecas, então normalmente quando os poderosos vão lá, é a chance deles mostrarem. Assim, uma poesia muito bonita, né? Então normalmente é duro. Algumas coisas sobre o jogo. Uma inconstância total do Real Madrid, desde que a temporada começou, né? De manter resultado, de administrar os jogos, de levar os jogos para onde ele quer. Eu acho que teve algum período aí do Campeonato Espanhol que tiveram adversários mais frágeis, embora, mais frágil o Leganés. Pô, o Barcelona foi lá perder o Leganés. Leganés, Osasuna, Getafe, que o Real Madrid, Girona, que o Real Madrid conseguiu ir melhor, mas em vários outros jogos ele não tem nenhum domínio da partida. Contra o Atlético de Bilbao e contra o Rayo Vallecano, por exemplo, foi isso. Que nesses dois jogos ele tomou 5 gols, tinha tomado mais 2 da Atalanta. Está muito difícil para o Real Madrid controlar as partidas. De positivo, Bellingham, 7 gols, 3 assistências nos últimos 8 jogos do Real Madrid. Muito bem o Bellingham mesmo, desde o jogo contra o Osasuna, desde que o Real Madrid perdeu de Barcelona e Milan, o Bellingham deu um passo à frente. Outro dia teve alguém reclamando que eu não falei que o Vini deu um passo à frente também. O Vini não deu um passo à frente porque ele estava machucado, gente. O Bellingham deu um passo à frente, o Vini não pôde dar porque ele se machucou em um momento muito importante, que tinha lá Liverpool, que tinha Atlético de Bilbao, mas o Vini, se alguém está constante jogando bem desde o início da temporada, é o Vinícius, e que também em muitos desses jogos que o Real Madrid não foi bem, conseguiu pontos porque tem bons jogadores, um deles o Vinícius, e que consegue tirar coelhos da cartola. E quem mais tira coelhos da cartola é o Vini, embora nos últimos 8 jogos o Bellingham tenha feito muito também nesse sentido, não tinha nenhum gol, de repente tem 7 gols e 3 assistências em 8 partidas. Bem o Rodrigo também, que tem números muito discretos essa temporada, mas que fez gol, deu assistência e jogou bem. O Rodrigo jogou no comando de ataque, né? Lembrando, o Mbappé estava fora, machucado, o Vini foi poupado depois de ter jogado 90 minutos muito desgastantes contra a Atalanta. Ficou fora o Vinícius para jogar cerca de 30 minutos. E aqui entra o capítulo à parte, que é o Vinícius. Vou falar no final sobre o Endrick, mas eu quero falar agora sobre o Vinícius. Vinícius jogou cerca de 30 minutos e foi o protagonista do jogo. Basicamente não está se falando da inconstância do Real Madrid, do Bellingham, do Rodrigo, porque o Vinícius chama muita atenção. A falta que ele sofre no meio campo e a forma com que ele protesta com o árbitro, muito assintosamente, insultando o árbitro, falando palavrões e tal, recebe um cartão amarelo, que eu acho que é no limite, o cartão amarelo que recebe o Vinícius, ou era amarelo ou era mais do que aquilo, mas tudo bem, o cartão amarelo por reclamação, por mais que seja muito assintosa, dá para entender, mas assim, não é a primeira vez que o Vinícius fala nessa temporada, se dirige a árbitro dessa maneira, né? Ele está suspenso para jogar contra o Sevilha, são 5 cartões amarelos, 4 por reclamação, e normalmente muito assintosas as reclamações do Vinícius, e tomou o cartão amarelo que até poderia ter sido o vermelho. Depois disso, sofre o pênalti, e eu vou colocar a imagem para vocês verem. Eu não consigo entender como que não se marque esse pênalti em cima do Vinícius Júnior. Eu já vi o lance em imagem normal, vi o lance em redes sociais, vi foto.
O que eu entendo que talvez o árbitro tenha visto e o VAR não tenha chamado para revisar por conta disso. Que o pé do Bellingham bate primeiro no Vini, o que eu acho que acontece, o que não impede que depois venha um outro pé e que faça uma falta no Vinícius, que o pé do Bellingham bata no Vinícius é um acidente fogo amigo. Mas que depois tenha na mesma jogada um outro pé que faça uma falta no Vinícius, a falta tem que ser marcada, não é porque o Bellingham acertou ele antes que não possa se marcar. Mais que a bola bate na canela, eu não posso mostrar o vídeo, mas eu fiquei vendo muito para falar por que isso não foi marcado, de onde que tiraram que isso não é pênalti. E aparentemente, se você for olhar, talvez você consiga ver, o que eu não consegui, tá? Mas vendo explicações, de que o defensor do Raio Vallecano acerta a bola com a canela e que depois vem o Vinícius no caminho e recebe um contato com o pé. Que ele acerta primeiro a bola, depois o jogador, e que por isso o pênalti não teria sido marcado. Eu só consigo entender por aí, mas repito, para mim é pênalti, não tem como não marcar esse pênalti no Vinícius e o VAR não chamou para revisar. Vi uma matéria no Marca dizendo que o defensor bate na bola primeiro também. O próprio técnico do Raio Vallecano entende que foi pênalti e o pênalti não foi marcado em cima do Vini. E depois disso, provocação por parte da torcida do Raio Vallecano, uma provocação que eu acho que é na bola, Vinícius Balão de Playa. Em vários estádios da Espanha já estão cantando isso pro Vinícius Júnior, mesmo sem ele estar presente, porque o Vinícius é muito visado pelas torcidas por aqui, e a do Raio Vallecano cantou. E o Vinícius respondeu no final do jogo, inclusive ele foi denunciado por La Liga por conta disso, mostrando o sinal de segunda, fazendo o sinal de 2 com o dedo, para a torcida do Raio Vallecano, como se eles fossem descer a segunda divisão. O presidente do Raio, inclusive, depois de uma entrevista, se mostrando muito insatisfeito com a postura do Vinícius Júnior, o desrespeito com a instituição Raio Vallecano e com a torcida e tal. Aqui eu acho que o Vinícius tem pouca defesa, tá? Eu acho que não é para ser punido, a Liga denunciou e tal, mas eu acho que não é para ele ser punido por conta disso, nem por conta do que ele falou para o árbitro no cartão amarelo. Se o árbitro interpretou que o Vinícius falou e gritou na cara dele era para amarelo, o árbitro interpretou daquela maneira e não expulsou porque não quis. E depois, eu acho que esse gesto do Vinícius para a torcida do Raio é um gesto provocativo. E eu acho que não tem que ser punido por isso. Eu acho que atrapalha muito a imagem do Vini, né? Porque você sabe muito bem que eu sempre relatei aqui que essas coisas atrapalham a imagem do Vini, como ele se dirige a árbitros, a adversários, a torcidas adversárias, ainda que sejam provocações esportivas ou lances de jogo, ele se dirige muitas vezes de forma fora do tom, o que para mim atrapalha a imagem do Vinícius, como um exemplo de jogador, um exemplo de esportista, porque o papel da torcida é provocar. Mas cá entre nós, o Vinícius não é o primeiro jogador da história que é provocado por torcidas rivais, que tem como uma arma delas tirar o jogador do sério, né? Desde que essas provocações sejam ok, sejam provocações esportivas, eu acho que faz parte completamente do jogo, e que o jogador responda, que o jogador queira ficar de puxa para cá, empurra para lá com a torcida adversária, beleza, pode ser. Tem vários jogadores aí na história do futebol que adotaram esse tipo de postura. E esses jogadores também tiveram o preço a pagar por conta disso, né? De serem jogadores que não foram queridos e admirados por onde eles passaram. Né? Talvez pelas torcidas deles, sim, mas pelas torcidas adversárias, serem jogadores que não despertavam simpatia. E eu acho que é esse o caminho que toma o Vinícius. Aqui eu não estou minimamente entrando em nenhuma questão mais séria, racial e tal, mas que esse jogo contra o Raio, mais uma vez, mostra que o Vinícius opta pelo conflito, opta por responder torcedores, que é o papel deles provocar, e ele opta por fazer isso, e ele opta por responder, o que eu acho que é um muito mau caminho a se seguir. Acho que ele teria muito mais paz, seria muito menos notícias nos dias seguintes. Se ele não faz nada, vai para o vestiário, porque para passar ali naquele caminho que o Vinícius passou, o Brahim passou, o Arda Güler passou, o Courtois passou, o Rudiger passou, o Bellingham passou, e eu tenho certeza que a torcida do Raio provocou todos eles. Olha aquele vídeo que a gente tem viral no Brasil, do Sporting entrando em campo, e o torcedor falando uma coisa para cada um, fala reserva de Magrão e tal, para o goleiro reserva do Sporting. É o papel da torcida fazer isso. Eu não acho que deva ser o papel do melhor jogador do mundo, vai ter The Best amanhã, e o Vinícius vai ganhar, como ele devia ter ganhado a bola de ouro. Não acho que é o papel do melhor jogador do mundo responder a torcida do Raio Vallecano. Então acho que é um mau caminho que o Vini escolhe seguir. Ele escolhe seguir esse, né? Acho que no tema racismo, quando ele é insultado, a escolha dele por bater de frente é muito positiva, muito positiva. Que bom que ele defende não só ele como os outros, ele defendeu, por exemplo, a Lamine Yamal, que bom que ele faça isso. Agora, por que a torcida está cantando Balão de Playa? Você vai cair no jogo dessa torcida. Eu não gosto, tá, desse caminho. Outro dia, quando o Guardiola fez
com a torcida do Liverpool, mostrando 6, eu também não gosto. Agora, o Guardiola deu uma escorregada dessa vez. Quando você escorrega toda semana, você fica marcado por aquilo. Quando toda semana você entra, você fica marcado por aquilo. Se de vez em quando você é menos elegante, acontece. Que você faça toda semana, eu acho que é pouco defensável para alguém que quer respeito, por mais que eu acho que ele quer respeito por temas mais sérios. Mas enfim, não gosto do caminho seguido pelo vídeo. Para finalizar o tema Real Madrid, o Endrick finalmente jogou. O Ancelotti deu algum tempo para ele, jogou 11 minutos mais os acréscimos, tem aí os números do Endrick na tela, discreto, né? Só tocou na bola 4 vezes, deu um passe e não fez muito mais do que isso. Participou pouco do jogo, deu pouca continuidade no jogo Endrick, por mais que seja também um jogador mais agudo, de terminar jogadas, mas eu acho que está sempre em contato com a bola, faria bem a ele. Então, jogou alguns minutinhos, mas não foi bem. O que é normal, né? Jogador que acabou de chegar, 18 anos, período de adaptação, primeira temporada, jogando poucos minutos aqui e ali, é o normal, mas só para mostrar que entrou e não brilhou dessa vez o Endrick. No início da temporada, quando ele entrava, acho que ele tinha um pouco mais de brilho, né? Vários jogos ele entrou, ele fez gol, ele sofreu pênalti e tal. Dessa vez menos, e tem acontecido isso com o Endrick. Tem entrado e tem participado pouco dos jogos, ajudado pouco nesse momento da temporada. Jogador em adaptação e em evolução. Para falar de outros dois temas aqui, Lamine Yamal, eu tinha falado no vídeo ontem sobre o Barcelona, que se ele fosse fazer exames e se fosse alguma coisa mais séria, eu não consegui entender por que ele tinha ficado em campo. Lamine Yamal ficou 1 hora em campo mancando contra o Leganés, por conta de uma pancada que ele tomou num tornozelo, que ele já tinha se machucado e tinha ficado 3 semanas fora, e eu não consigo entender por que manter ele em campo. Que ele diga que esteja bem e que você mantenha, tudo bem, é respeitar o jogador, e o jogador conhece o seu corpo. Mas ele estava claramente fora de condições, mancando, participando pouco do jogo, sem arrancada, e eu acho que ele deveria ter sido preservado, deveria ter sido substituído. Então, para mim, erra o Lamine, o que é normal um garoto de 17 anos querer ficar em campo de qualquer jeito e tomar decisões erradas, mas principalmente a comissão técnica do Barcelona, que devia ter tirado ele. Eu não sei o quanto ele ter ficado em campo piorou a lesão que ele sofreu. Não sou médico, não sou fisioterapeuta, não sou nada, mas o que eu entendo por experiência é que quando o jogador machuca ele tem que sair, né? Porque pode agravar. Pelo menos é isso que sempre falaram pra gente. Então que ele tenha ficado tanto tempo em campo, com uma lesão ligamentar outra vez no tornozelo, eu acho que foi uma muito má gestão da comissão técnica do departamento médico e fisiológico do Barcelona, de ter mantido o Lamine em campo. Hoje tem um comunicado médico, lesão no ligamento do tornozelo direito, 3 a 4 semanas fora. Ele perde o jogo contra o Atlético de Madrid, que é muito importante. O Barcelona, nesse momento, tem a mesma pontuação com um jogo a mais que o Atlético, e o confronto direto é o primeiro critério de desempate, então é muito importante esse jogo. Aí depois, no dia 4 de janeiro, tem um jogo contra o Barbastro, que é um time da terceira divisão, que o Barcelona acho que jogou no ano passado contra eles também, na Copa do Rei, custou a ganhar fora de casa e tal. Vai jogar contra o Barbastro na Copa do Rei. Esse jogo já era mais normal que o Lamine não participasse e tal, que jogam alguns jogadores com menos minutos e tal. E no dia 8 de janeiro tem Atlético e Clube de Bilbao, Supercopa da Espanha. Se o Barcelona passar, 3 dias depois tem a final da Supercopa. Ele se machucou no dia 15. Do dia 15 até o dia 31, pouco mais de 2 semanas. Até o dia 8, então daria 16 dias, até o dia 8, 24 dias. Entre 3 e 4 semanas, o 24º dia, que é contra o Atlético de Bilbao, está exatamente entre 3 e 4 semanas. Então, Lamine é dúvida para o jogo contra o Atlético de Bilbao, e caso o Barcelona chegue à final da Supercopa da Espanha, que será ou contra Real Madrid ou contra Mallorca, que é a outra semifinal, o Lamine Yamal também é dúvida, porque vai ser a segunda lesão na temporada, no mesmo tornozelo, ligamento e tal. Tem que ver se ele vai estar bem ou não para jogar. E são jogos muito importantes porque definem um campeonato, e por mais que seja só uma Supercopa, pode ser que seja uma final contra o Real Madrid, aí tem muito peso. Enfim, não deveria ter ficado em campo contra o Leganés. Mesmo com ele em campo, o time perdeu, mas cá entre nós, o Barcelona tem que ser capaz, e deveria ter sido capaz, de virar um jogo contra o Leganés, mesmo sem o Lamine Yamal. Sabe? Não era um jogo de vida ou morte, não deveria ser um jogo de vida ou morte, deveria ser um jogo de vida ou vida, sem um jogador de 17 anos, e mesmo com ele não foi suficiente. Para finalizar aqui, esse café que já tem quase meia hora, Vitor Roque marcou contra o Villarreal, fez o primeiro gol da vitória do Betis fora de casa por 2-1, começou como titular mais uma vez, foi substituído mais uma vez também. 4º gol em 14 jogos de La Liga, 11 vezes o Vitor Roque foi titular. Ele ainda sofreu pênalti contra o Barcelona, né? Na rodada passada tinha participado indiretamente de um gol, não entra para as estatísticas, nem como gol nem como assistência, mas sim uma participação do Vitor Roque.
quarto gol em 14 jogos no Espanhol. Ele tem 6 gols no total, porque fez outros 2 gols em fases preliminares de Copa do Rei. 6 gols até aqui a temporada do Vitor Roque. É razoável, também é um jogador em adaptação, ganhando minutos, entendendo melhor o contexto do futebol fora do Brasil. Mais ou menos o que eu tinha falado do Endrick anteriormente. É isso, meu povo. Essa semana ainda vai sair um vídeo que eu estou preparando para vocês sobre Liga dos Campeões, como estão as coisas depois de 6 rodadas, quem já está fora, quem já está dentro, com quantos pontos vai se classificar, como é que está o coeficiente. Tem um resumo de 2024 da Champions League, pensando nas 2 rodadas finais, que vai sair essa semana. Depois tem o resumo da semana do Barcelona, respondendo perguntas, enfim, a agenda segue por aqui. É isso, gente. Boa semana para vocês, muito juízo. Faça favor de deixar um like aqui, um comentário, se inscrever no canal para ajudar a não perder os próximos conteúdos. Valeu, gente. Até mais.